Levanta-se, Deus, se dispersam os seus inimigos, se dispersam os seus inimigos. Levanta-se, Deus, levanta-se, Deus, se dispersam os seus inimigos, se dispersam os seus inimigos, por intercessão da Virgem Maria, por intercessão do arcanjo São Miguel, por intercessão de toda a milícia celeste, que fujam de sua face os que vos odeiam. Levanta-se, Deus, levanta-se, Deus, se dispersam os seus inimigos, se dispersam os seus inimigos. Levanta-se, Deus, levanta-se, Deus, se dispersam os seus inimigos, se dispersam os seus inimigos. Levanta-se, Deus. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esse 15º dia da Quaresma de São Miguel. Nós hoje abençoaremos você que está em casa e aqui, a água. Então, você que está em casa, prepare a sua água para a gente abençoar, para que depois você possa aspergir a sua casa com água benta. Você que está em casa também, se tiver a imagem de São Miguel, a vela de São Miguel, que nós vamos queimar durante esses 40 dias de oração, e nós vamos também abençoar. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite, onde nós estamos caminhando para celebrarmos a festa dos arcanjos. Estamos nesse tempo em que Deus tem preparado um exército, e somos nós, né, que lutaremos contra a investida do mal em nós e na nossa vida. Pediremos ao Senhor que nos abençoe, que esteja junto a nós, na nossa vida. E nós temos uma certeza muito grande, que nessa luta não estamos sozinhos, que a Santíssima Virgem Maria está junto a nós, que a Santíssima Virgem Maria, ela combate, liberando a presença dos anjos e dos santos. Depois que ela foi elevada aos céus, ela foi colocada como a rainha dos céus, e ao mesmo tempo, ao ser a rainha dos céus, ela governa o coro angélico. Isso é tão bonito quando nós rezamos a oração a Nossa Senhora, colocamos-nos nas mãos da Santíssima Virgem Maria. Vamos rezar juntos. Augusta Rainha dos céus, soberana Mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás,
nós o pedimos humildemente. Enviai vossas legiões celestes, para que sobre vossas ordens e por vosso poder eles persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ninguém como Deus. Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Uma das características da presença da Santíssima Virgem Maria é o cheiro de rosas. Nossa Senhora sempre ela dá, para que as pessoas possam sentir esse cheiro de rosas. Acredito que já tenha terminado o terço lá da Bom Jesus, podemos transmitir também pelo Instagram da Bom Jesus. Você que está aqui comigo no meu canal do YouTube, Padre Alexandre Fernandes, eu gostaria neste momento que você colocasse muitas flores para Nossa Senhora. Nós sabemos que em Caná da Galileia, ela olhou para aquela casa e ela foi até seu filho Jesus e disse: eles não têm mais vinho. É tão bonito quando Nossa Senhora olha para a nossa vida e para a nossa casa. E às vezes a alegria tem acabado dentro dos nossos corações. A alegria tem terminado dentro das nossas vidas. O vinho é símbolo da alegria. E só ela pode dizer ao seu divino Filho: eles não têm mais vinho. E quando é que se deu um milagre? Nas mãos dos servos. Quando os servos encheram as talhas em obediência a Jesus. O que a Santíssima Virgem Maria disse aos servos? Fazei tudo o que meu filho vos disser. Fazei tudo o que meu filho vos disser. Então Nossa Senhora, ela nos convida a fazermos tudo que Jesus nos pede. Eu peço para a gente ficar, quem entrou dentro da igreja, por causa da pandemia, e também porque nós estamos sendo filmados, a gente não fique trançando dentro da igreja, tá bom? E até a capela a gente pode ir, mas aquela parte para trás ali, tanto de um lado quanto do outro, é o espaço, até onde está o Santíssimo ali. Então a gente pede para ninguém transitar nessa parte daqui para lá, é um espaço somente do sacerdote e daqueles que ajudam na igreja, os mais próximos ali da sacristia, que tem algum serviço para realizar lá. Vamos nesse momento ouvir a voz da Santíssima Virgem Maria, dizendo a nós: eles não têm mais vinho. Que ela possa olhar para a nossa família e para a nossa casa e dizer a seu filho Jesus: dê o vinho da alegria a essa família. Às vezes o vinho da alegria que está faltando dentro do nosso coração, e a Nossa Senhora pode pedir isso a Jesus. Ó Mãe querida, nós os pedimos que não falte em nossa vida o vinho da alegria. Estou vendo tão bonito aqui no canal do YouTube, tantas flores subindo para Nossa Senhora. Cantemos a Santíssima Virgem Maria. Estais aqui, agraciada, posso sentir teu perfume, estais aqui, Mãe do meu Senhor, vem ficar perto de mim. Estais aqui, agraciada.
e eu posso sentir teu perfume. Estás aqui, Mãe do meu Senhor. Vem, fica perto de mim. Cheiro de rosas neste lugar, a rainha presente está, e o Espírito de Deus descerá. Cheiro de rosas neste lugar, Maria, aqui estás. Pentecostes acontecerá. Senhor, nós os pedimos um novo Pentecostes em nossos corações. Estamos com as nossas almas, os nossos corações abertos, para que o vosso Santo Espírito venha morar na nossa alma, para que aconteça um novo Pentecostes em nosso coração. Escreva, ó Deus, em nossos corações a vossa lei, a lei do amor. Vamos rezar. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspiramos e gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Imaculado coração de Maria, Confiança, saúde e vitória minha. Imaculado coração de Maria, Confiança, saúde e vitória minha. nós vamos trazer a arca que está ali na capela do Santíssimo, onde estão os nossos pedidos. E o Gilberto, mas o Alexandre vão lá pegar e vamos cantar neste momento. Você que está aqui nos acompanhando pelo canal do YouTube, gostaria que você colocasse o nome da sua cidade para a gente rezar pelos municípios. Nós estamos aqui na cidade de Nova Lima, na paróquia Bom Jesus do Vale, perto do Hospital Biocor. Vamos mostrar, eles estão trazendo ali na capela a arca. E vamos, se você tem algum pedido para esse tempo da Quaresma de São Miguel, vamos trazer os nossos pedidos e depositar dentro dessa arca. Nós estamos rezando os 40. Glória a Ele todo o poder. Dele é o poder, a honra e a glória, a Ele a adoração, pelos séculos sem fim. Dele é o poder, a honra e a glória, a Ele a adoração, pelos séculos sem fim. Quem como Deus? Gostaria de rezar por duas famílias enlutadas que hoje estão celebrando o 7º dia de passagem dos seus entes queridos. Queria pedir por Ana Maria Torres, não sei se a família está aqui dentro da igreja, e também por Maria Luiz Pinto Coelho. Perder é profundamente muito difícil, mas diante de Deus nós não perdemos, nós encontramos, porque no fundo nós nos preparamos para
a vida eterna. É verdade que nós temos medo dessa realidade tão cruel e difícil, que é o medo da morte. Não é? É um grande medo que nós temos. Eu trabalho há muito tempo no hospital como capelão e a gente sabe que as pessoas muitas vezes elas pegam uma força e às vezes a família acha que a pessoa está melhorando, ela está pegando aquela força para poder fazer a viagem, não é? Para ir para os braços do Pai. Tanto é que a comunhão aos doentes é chamado de viático, não é? Para a grande viagem, a viagem para os céus. E nós temos que acreditar nas palavras tão consoladoras de Jesus. Por isso eu quero dizer à família de Ana Maria e Maria Luísa Pinto Coelho: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para cada um de vós. E onde eu estiver, estejais vós também. Difícil quando nós nos deparamos com essa situação das perdas, mas para Deus nós não perdemos. Às vezes nós ficamos nos perguntando por que morreu, e a nossa pergunta deveria ser outra: como viveu? Que sentido deu à vida? Por isso vamos agradecer a Deus por essas pessoas que nós depositamos profundamente nas mãos dele agora. Quero colocar também os falecidos: Silvio Sink, 2 anos de falecimento, Otto Arruda Neto, Zuleide Nunes Duarte, 1 ano de falecimento, e Cirlei Terezinha Tarcini, 7 anos de falecimento. E como é bom agradecer a Deus pela vida, e hoje quero colocar o aniversário de Fábio Lote Campos de Souza. E se estivesse vivo, nós estaríamos celebrando o aniversário natalício do nosso querido Padre Dalmo, não é? Que Deus, não é, o levou para junto dele, e a nossa saudade, enquanto existir um de nós, nós estaremos lembrando com carinho e com saudades. Vamos receber a presença de Jesus Eucarístico, o Santíssimo Sacramento. Glória, 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 glória. Fiel pelicano, milagre supremo de amor, Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a ti toda glória e eterno louvor. Cante glória, 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 glória. Um Deus que é tão grande se faz tão pequeno assim, só por amor pra chegar até mim. Que seja assim, que venha até mim, e eu vou te dar glórias, glória, 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 glória. Glórias e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus,
nós vos agradecemos pela vossa santa presença no meio de nós. Tu estás aqui, tu estás presente com o teu corpo glorificado, tua alma beatífica, tu estás presente com teu sangue que nos salva, tu estás presente com toda a tua divindade. Jesus, nós cremos em vós, cremos no teu infinito amor por nós, cremos que viestes ao mundo para nos salvar, fizestes um movimento de rebaixamento, kenoses, assumistes a nossa humanidade, para que nós, deformados e corrompidos pelo pecado, voltássemos à nossa imagem original. Tu és, Jesus, o novo Adão, e nos convida a sermos filhos e filhas de Deus. Configura-nos, Jesus, a imagem vossa, este novo Adão, homem redimido, que sejamos redimidos pelo poder do vosso amor na cruz. Pedimos-te nesta noite de hoje, por todos aqueles que encontram-se agonizantes, por todos aqueles que encontram-se enfermos, por todos aqueles que estão sem trabalho, por todos aqueles que passam fome. Pedimos-te, Jesus, por todas as famílias, por nós. Estejas à nossa frente, guiando os nossos passos, conduzindo os nossos caminhos, nos defendendo contra toda maldade, contra toda cilada que o inimigo prepara para nós. Tu és Deus e vencestes o inimigo, colocando-o debaixo e subjugando-o pela cruz. Obrigado pela mediação de São Miguel Arcanjo, que ele nos ensine a humildade, que nos ensine a vencer todo o domínio do mal. Quem como Deus, ninguém como Deus. Podemos, nesse momento, cantar a Jesus e o Yeshua, que vem nos salvar. Te chamam de Deus e te chamam de Senhor, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. A delícia de Jesus por nós, não é? Consolação de Jesus por nós. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei, de Salvador, e eu atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei, de Salvador, e eu atrevo a te chamar de meu amor. Vamos apontar nossas mãos para Jesus. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo. Olha, Jesus, teu povo de mãos erguidas. Eu nem sei me expressar. Olha que imagem linda de vocês de mãos estendidas para Jesus. Tão lindo, te chamam de Deus. Olha lá, e de Senhor. Força! E nós esfregamos na cara do mal o poder da cruz do Senhor. Vamos rezar juntos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.
Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, Tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, Tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de Senhor, nós. tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste, que sois Deus, Tende piedade de nós. Filho redentor do mundo, que sois Deus, Tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, Tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois um só Deus, Tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, Rogai por São nós. Miguel, Rogai por nós. São Miguel cheio das graças de Deus, Rogai por nós. São Miguel perfeito adorador do Verbo divino, Rogai por nós. São Miguel coroado de honra e de glória, Rogai por nós. São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, Rogai por nós. São Miguel porta-estandarte da Santíssima Trindade, Rogai por nós. São Miguel guardião do paraíso, Rogai por nós. São Miguel guia e consolador do povo israelita, Rogai por nós. São Miguel esplendor e fortaleza da igreja militante, Rogai por nós. São Miguel honra e alegria da igreja triunfante, Rogai por nós. São Miguel luz dos anjos, Rogai por nós. São Miguel baluarte dos cristãos, Rogai por nós. São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, Rogai por nós. São Miguel luz e confiança das almas no último momento, Rogai por nós. São Miguel socorro muito certo, Rogai por nós. São Miguel arauto da sentença eterna, Rogai por nós. São Miguel consolador das almas que estão no purgatório, Rogai por nós. São Miguel a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, Rogai por nós. São Miguel nosso príncipe, Rogai por São nós. Miguel nosso advogado, Rogai por nós. São Miguel nosso que nos livra de toda maldade e cilada do demônio, Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. rogai por nós, ó gloriosíssimo São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo. Para que sejamos dignos de suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova. Façamos o nosso pedido de bênçãos, de graças. Algumas pessoas já vieram dar o seu testemunho de graças recebidas nesse tempo da Quaresma. Se você já recebeu alguma graça, levante sua mão nesse momento. E aí, na sua casa foram 3, né? Deus abençoa. 3 graças recebidas e graças enormes, né? Enormes e muito rápidas. Por isso, concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Nós estamos preparando para receber a cura das nossas doenças espirituais. Hoje nós vamos trabalhar a vanglória e o orgulho. Ah, como o Senhor quer nos curar disso. Podemos nos assentar e vamos entregar o nosso coração a Jesus. Vamos começar a dizer que nessas noites, primeiro nós trabalhamos a cura entre as gerações. O Senhor ainda está agindo, porque essa Quaresma não terminou. Nós trabalhamos a gula, a avareza, a inveja, a luxúria, a preguiça. Hoje nós vamos trabalhar o orgulho e a vanglória. Vamos começar pelo pecado da vaidade. E a vaidade gera doença espiritual da vanglória, que significa uma glória vazia. Vã, glória.
glória vazia. É como um balão cheio de ar, que depois ele sobe um pouquinho, ele vai murchando, 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 e logo está no chão. É o uso perverso da glória criada por Deus. Nos vangloriamos segundo a carne, esquecemos de Deus. Eu me vanglorio e me elevo pelo que tenho de bom, esquecendo-me que na realidade tudo é graça de Deus, mesmo que você tenha se esforçado para consegui-lo. Todas as coisas foram nos dadas por Deus. A única coisa que Deus não nos deu, porque foi uma escolha nossa, foi o pecado. Tudo aconteceu na nossa vida porque Deus permitiu. Deus que te dotou de capacidades, de dons, para construir as coisas que você tem na vida, as coisas boas, para você crescer nas virtudes. Jesus é misericordiosíssimo. E uma vez ele disse a Santa Faustina Kowalska que somente as nossas misérias pertencem a nós, pois tudo que há de bom em nossas almas pertence a Ele. Eu pertenço a Jesus, você pertence a Jesus, todos nós pertencemos a Jesus, nós somos dele. Por isso ele disse a Santa Faustina que muito agrada ao coração dele quando nós entregamos a ele as nossas misérias, porque assim estaríamos entregando tudo nosso. Se ele nos dá tudo, nós podemos entregar as nossas misérias a ele. Se tudo é dele, a única coisa que é nossa são as nossas misérias, nós entregamos a ele. Mas é preciso humildade para reconhecer a nossa miséria, que na realidade somos pó, do pó nossos corpos foram criados e um dia voltaremos ao pó. Mas nossas almas foram criadas com amor de eternidade, e se soubermos viver com a dignidade de filhos e filhas de Deus, e se dele viemos, para ele um dia nós voltaremos. Deus nos criou com a vontade de ter glória, pois nós nascemos para a glória do céu. Nós nascemos para voltarmos para casa, assim como o pai leva seu filho na escola de manhã, chega num determinado momento e olha de recolher aquele filho para abrigar-se dentro de casa, assim somos nós na escola da vida. Chega num determinado momento, Deus vem nos recolher para que nós possamos nos abrigar nos braços dele. Isso é tão lindo, a glória dele. Mas a inclinação no pecado, ou a inclinação ao pecado, aquilo que nós explicamos durante todos esses dias, a concupiscência da nossa carne, o amor pelo mundo, nos atrai para a glória do mundo, para a glória de nós mesmos, a glória que sempre nos levará para o vazio e muitas vezes para a angústia. Aquele sentimento de vazio, ele gera angústia. Todas as vezes que nós temos angústia é por causa dos vazios existenciais que estão dentro de nós e das nossas almas. Existem dois tipos de vaidade. A vaidade mais grosseira é aquela que você tem por atributos o que você possui. Por exemplo, na sua juventude, a sua beleza física, aquilo que você possui. Às vezes você tem uma voz de locutor, aquilo que você possui, seus cabelos, seus bens. E a vaidade está muito relacionada à doença espiritual da avareza. As pessoas querem ter bens, dinheiro, para comprar mais bens e mais bens, para ficarem belas. E há também a vaidade pelo poder, que é a cobiça pelo poder, pelos cargos, pelos títulos. Às vezes eu fico pensando como é que algumas pessoas, elas poderiam ter dons para outras coisas, e elas se envolvem em algumas situações, já tem dinheiro, e às vezes elas se perdem para algumas coisas por causa do poder. Então, quantas pessoas já me encontrei assim na vida?
A vaidade pela beleza física, pelos atributos que nós temos, pelo poder, mas também a vaidade pelo conhecimento, pela cultura. Isso é Deus que nos dota, nos dá, não é? Às vezes a gente sabe quando alguém é profundamente vaidoso nisso. E a segunda coisa é a questão da vaidade da vida espiritual, típica das pessoas da igreja, principalmente das pessoas que já estão numa caminhada espiritual. Às vezes a pessoa se envaidece por causa das orações que faz, dos serviços na igreja, das caridades que pratica, dos jejuns que faz, vaidade pelas virtudes que conquista. E Jesus diz, né? O que dá a tua mão direita, não saiba a tua mão esquerda. Às vezes a gente fica ali se vangloriando. A vaidade foi a terceira tentação que Jesus sofreu no deserto. O diabo tentou Jesus para que ele se jogasse do alto do monte, do alto do templo, e fosse então elevado pelos anjos, no que todos viriam isso como um milagre. Como Jesus é poderoso, como Jesus é glorioso. O diabo diz, não é? Se te jogares do alto do pináculo do templo, não é? Os anjos dos céus vão te sustentar. E há uma coisa que Deus não permite, é nós colocarmos à prova. Nós não podemos colocar Deus à prova. E Jesus, ele vai dizer, não é isto. Ele nos ensina a vencer isso. Por isso, todo mundo é vaidoso. Eu sou, você o é vanglorioso. Nós temos alguma vaidadezinha. São João Clímaco, que escreveu Escada para o Paraíso, nos exorta para que nos examinemos. Considera diligentemente e acharás que esta malvada peste, a vaidade, não deixa o homem até a morte, até a sepultura, de sorte que se intromete em tudo, nas vestimentas, nas pompas, nos perfumes, em suma, em tudo quanto que há. Nós vamos ver, Santo Antão venceu a luta contra o diabo a vida inteira. E de repente, o diabo chega perto de Santo Antão e diz, tchau, estou indo embora, estou fora, te tentei e não te conquistei. Aí Santo Antão, ele foi e disse, puxa vida, que mérito bonito que eu tive. O diabo, que alegria, voltei, agora eu sou dono do seu coração. Por isso nós vamos ver isto, não é? Nós temos isso dentro de nós. O demônio adora o pecado da vaidade, justamente porque até os mais virtuosos, como Santo Antão, gente, um grande santo do deserto, caiu nele sem perceber. A vaidade nos ataca na oração. Ao invés de se voltar para Deus, você se volta para si mesmo. 2 homens subiram ao templo. Um olhou para si mesmo e desprezou Deus e disse, Senhor, eu não sou como este, eu jejuo, eu dou o meu dízimo. E o outro olhou para Deus e verificou a miséria do seu coração, dizendo, tem piedade de mim, porque eu sou pecador. Os santos, eles vão nos ensinar, nesse momento, a vencer a tentação da vaidade. São João Clímaco, ele vai dizer, sobre todas as coisas resplandece o sol, e em todos os bons estudos e exercícios se alegra a vanglória. Assim, por exemplo, jejuo, glorio-me disso, quebro o jejum, para que não me tenham por abstinente, e glorio-me também de ver a cautela e dissimulação que nisso tenho. Se me visto bem, sou vencido dessa peste, vaidade. Se me visto mal, também me glorio na vileza de minhas vestes. Se falo, glorio-me. Se me calo, também me glorio.
Então, quando eu acho que venci a vaidade, ela tem a capacidade de se alimentar e entrar em tudo ao redor dela. Os extremos são muito duros. O extremo de não se cuidar e o extremo de se cuidar por demais. Por isso, diz o santo, acautela-te, que nunca obedeças ao demônio, quando te aconselha a descobrir tuas virtudes para a edificação dos ouvintes. Pois que o proveito tem o homem de ganhar todo o mundo em detrimento de si mesmo. Nada edifica tanto os ouvintes como a humildade dos costumes e as palavras e maneiras de conversação sem fingimento e sem frouxidão. Às vezes eu vejo algumas pessoas que ficam com a cabecinha baixa assim, né? Pode ver que isso é uma profunda vaidade para que as pessoas só olhem. O cristão é altivo, ele olha para, não é? Então, mostra pela sua postura. Eu vi muito isso, né? É humilde fugir dos louvores humanos. A vaidade é ligada à carne. E existe um prazer em mim, em você, quando nós somos elogiados e queridos. Imagina, nós nos sentimos as pessoas mais importantes. Se alguém não nos cumprimenta, ele não me viu, ele não olhou para mim. Nossa Senhora, esse aí é arrogante, hein? Não me viu. Quem quer se sentir mais importante, não é? Então, nós vamos ver que a pessoa vaidosa, ela tem vergonha de se mostrar como verdadeiramente é. Existe uma dificuldade em ser autêntica e dar para perceber quando o outro não é autêntico. Está sempre representando. Foge da naturalidade e da descontração. E não sai em público sem estar assumindo um personagem, né, um papel. Por isso, nós sabemos que às vezes podemos assumir duas posturas e às vezes essas duas posturas nos anulam diante de Deus. Os santos padres dizem que a vaidade nasce de uma frustração no seu ser, aquilo que nós chamamos de frustração ontológica. A vaidade é uma frustração do nosso próprio ser, pois não temos em nós mesmos a fonte de todas as coisas boas. Onde que está a fonte de todas as coisas boas? Em Jesus, né? Ele, aliás, o verdadeiro humilde é Ele, né? Então, o salário da vanglória é a tristeza. Esse é o salário da vanglória, é uma tristeza. E nós somos convidados a vencer isso. A segunda coisa que nós somos convidados a vencer é o orgulho. Há dois tipos de orgulho. O orgulho que se acha melhor que as outras pessoas, se acha superior e despreza os outros. E o orgulho diante de Deus, se eleva diante de Deus. Isso é um pecado enorme. O pecado de Adão e Eva de querer confrontar-se com Deus, né? Nós vamos ver que a serpente disse ao homem: sereis como Deus. E às vezes nós queremos ser como Deus. A falta de obediência. O orgulhoso tem aparência de virtude, mas ao mesmo tempo emancipado e independente de Deus. E o orgulhoso, ele morre na sua grande capacidade de amar. É uma filáusia não virtuosa, né? O orgulho é o desvio da tendência natural de sermos a imagem e semelhança de Deus. Somos chamados a ser deuses por graça. Isso que significa que somos chamados a participar da natureza de Deus, porque Ele que quis que nós fôssemos a imagem e semelhança dEle. Ele que quis assim, que nós fôssemos a imagem e semelhança dEle. O orgulhoso, ele perde o contato com a realidade, é um delírio, acha que as trevas são luz. O orgulhoso produz inimigos, pois olha para as outras pessoas como rivais, competidores, e isso destrói a virtude dentro dele.
e faz com que ele sofra e as pessoas que estão do lado. Como combater isso? Coisa mais importante, a humildade, enxergar a realidade a partir da fé. O que eu sou? Qual é aquilo que existe dentro de mim e que precisa ter mudado? Desejar confiar somente em Deus, desejar a glória de Deus na sua vida, o esplendor de Deus, e ao mesmo tempo procurar a cura que está em Deus. Gostaria que você ficasse em pé nesse momento e repetisse comigo: Jesus, Jesus, eu confio em vós. eu confio em vós. Com vosso poder, Com vosso poder, eu renuncio renuncio à vanglória, à vanglória, à soberba à soberba e à vaidade. e à vaidade. Eu renuncio ao pecado e a tudo aquilo que me afasta de vós, Senhor. Eu renuncio ao pecado e a tudo aquilo que me afasta de vós, Eu Senhor. pequei contra vós. Eu pequei contra vós. Não quero mais pecar. Não quero mais pecar. Jesus, o Senhor é o médico da minha alma. Jesus, o Senhor é o médico da minha alma. Vem me curar com vosso poder. Vem me curar com vosso poder. Libertai-me dos pecados da soberba e da vaidade. Libertai-me dos pecados da soberba e da Dai-me vaidade. o dom da humildade. Dai-me o dom da humildade. Que o vosso Espírito Santo transforme o meu coração. Que o vosso Espírito Santo transforme o meu coração. Convido você a se assentar e nós vamos abaixar as luzes da igreja, deixar todo o altar iluminado, as luzes aqui do altar todas acesas, essas aqui, para que você possa olhar nesse momento para Jesus. Olhe para Jesus nesse momento. Olhe para Jesus. E nesse momento eu te convido a fechar os seus olhos e escute a minha voz. Feche os seus olhos na obediência, não tenha medo de fechar os seus olhos. Sente-se quietinho no seu lugar, coloque os seus 2 pés no chão e a palma da sua mão virada para os céus. Deixa Jesus ser o Senhor da sua vida, da sua alma. Deixe Jesus ser o guia da tua imaginação nesse momento. Jesus está te dando o Espírito Santo que aquece a sua alma. Agora deixa Jesus te dar o Espírito Santo para que a sua imaginação seja aguçada nesse momento. De olhos fechados, imagina agora um lindo jardim, florido, com diferentes flores, com as flores que você mais gosta, com as flores que um dia você viu na sua infância, rosas, plantas de diversas cores, as mais lindas flores. E nesse jardim há também uma relva verde, macia, lindo, um lugar onde você se assenta e você vê, sente o cheiro, percebe borboletas. E nesse jardim há também uma relva, e nessa relva você está sentado. E de repente, você começa a ver Jesus vindo à sua direção. E Jesus assentado do teu lado. E você se sente tão à vontade com Jesus. Vocês estão assentados, olhando o horizonte, admirando o jardim. Então Jesus dá a você uma missão. Ele diz para você assim: você deve plantar uma rosa. Ele então entrega a você uma semente de uma roseira. E você se levanta para cumprir essa missão. Você busca o conhecimento, estuda sobre as roseiras, os locais mais propícios para que elas brotem, cresçam e se desenvolvam.
Você descobre a quantidade de água e adubo que elas precisam para florescerem e o intervalo de tempo no qual elas devem ser regadas. Você também estuda o solo, que tipo de terreno é favorável para as roseiras, quanto de luz e de sol elas devem receber por dia. Depois de todo esse preparo, com tanto empenho, com tanto amor e carinho, você está pronto para semear a semente que Jesus colocou em suas mãos no solo. Você então planta a semente e começam os cuidados para que ela brote. A semente foi para dentro da terra, a escuridão da terra. Você se esforça diariamente nos cuidados e observa todos os dias e os seus esforços, mas a tua semente não brota. E de repente, observando o jardim ao redor, você vê que entre esse jardim estão duas pedras. Veja essas pedras. Elas estão num local árido, sem terra, onde bate o sol o dia inteiro. E uma roseira brotou e, para o teu espanto, floresceu nesse terreno e é belíssima. A sua primeira reação é uma reação de espanto. Como isso aconteceu? Sem água, sem terra, sem cuidados, sobre o sol escaldante, ninguém semeou a roseira. Como está ali, como brotou, como tão esplendorosa. É grande a tua frustração, ainda mais porque você considerava plantar a roseira uma missão. E Jesus chega perto de você. E você olha para Jesus e pergunta: Jesus, o que aconteceu? Por que o motivo o Senhor me deu a semente, a missão de plantar uma roseira, se era para ela não brotar e nem florescer? Jesus, olhando para você com muito amor, com o olhar mais amoroso que você já recebeu na vida, Jesus te responde: eu permiti a tua frustração para que você enxergasse que eu sou o princípio e o motor da vida. Eu a dou e eu a tiro. Eu faço nascer e faço morrer. Eu tenho poder sobre a vida, não importam as condições físicas, nada é obstáculo para a minha vontade. Tudo depende da minha vontade. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor de tudo. Agora reconheça-me como o teu Senhor. Eu te darei novas sementes, para que plantes muitas roseiras, que brotarão e florescerão com o meu poder e sobre os meus cuidados. E você recebe das mãos de Jesus novas sementes, as quais você irá semear. E você então enxerga com clareza o quanto você depende de Jesus. E você se decide agora a abandonar o amor dele. Você diz a Jesus: não mais as vanglórias, não mais os orgulhos, não mais as vaidades. Peça a Ele para te curar. Põe os teus cuidados no Senhor e Ele cuidará de tudo, de todas as coisas.
de você. Abra os teus olhos agora. Olhe para Ele e repita comigo: na minha alma, na minha alma, no meu corpo, no meu corpo, na minha vida, na minha vida, na minha história, na minha história. Jesus, Tu és o Senhor. Jesus, Tu és o Senhor. Quem como Deus? Quem como Deus? Ninguém como Deus. Ninguém como Deus. Vamos repetir mais uma vez. Na minha alma, na minha alma, no meu corpo, no meu corpo, na minha vida, na minha vida. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Quem como Deus? Quem como Deus? Ninguém como Deus. Ninguém como Deus. E se você consegue, mesmo que você esteja na sua casa, se ponha de joelhos. No nome do Senhor, todo joelho se dobra, no céu, na terra e em toda parte. E nós vamos, nesse momento, dar a bênção do Santíssimo Sacramento. Logo depois dessa bênção, você é convidado a cantar, a louvar. E nós